Olá! O mundo dos negócios está no meio de uma verdadeira transformação, tanto regulatória quanto contábil. E com isso, as regras do jogo estão mudando para valer. Hoje a gente vai mergulhar em como as áreas de auditoria, riscos e controles podem sair de uma posição de retaguarda para se tornarem a vanguarda, guiando as empresas nesse cenário completamente novo. E essa frase já diz tudo, né? Ela vai direto no coração do que a gente quer discutir aqui. A grande virada de chave é reposicionar a auditoria e os controles. É parar de enxergar isso só como um custo, uma defesa. Na verdade, eles são um pilar estratégico que permite que a empresa cresça de forma segura, sustentável. Não é sobre pisar no freio, mas sim sobre acelerar tendo o mapa certo em mãos. Bom, então vamos começar pelo começo, pelo primeiro ato dessa história. O palco que a gente tem hoje é um ambiente de riscos completamente novo, muito mais desafiador, e que toda organização vai precisar navegar. E existem duas grandes forças moldando esse novo mundo: a reforma tributária aqui no Brasil e a nova norma contábil global, a IFRS 18. E olha, é fundamental a gente entender uma coisa aqui. Não se trata de uma simples atualização de regras, não. Tanto a reforma tributária quanto o IFRS 18 são mudanças estruturais, profundas. Elas não só alteram as regras, elas criam um universo de riscos totalmente novo, que afeta a lógica de como as empresas operam e, principalmente, de como elas comunicam seus resultados para o mercado. E o impacto real disso tudo está na forma como essas mudanças se espalham pela organização inteira, como um efeito dominó. Elas atingem o coração das operações, sabe? Desde o faturamento e a emissão de notas até as compras, os sistemas de TI, a contabilidade, processos que a gente considerava estáveis, que rodavam no automático, de repente se tornam fontes de novas e gigantescas vulnerabilidades. E agora entra em cena a grande protagonista dessa transformação, a função moderna da auditoria interna. Ela deixa para trás aquele papel de só verificar o que já aconteceu para se tornar uma agente de transformação estratégica, uma peça essencial para conseguir navegar nessas águas tão turbulentas. E essa comparação aqui, olha, é perfeita para a gente entender essa virada de chave. A auditoria deixa de ser o fiscal do passado, sabe? Aquele que só aponta o erro depois que ele já aconteceu. Agora, ela se torna o farol do futuro. Ela ilumina os riscos que estão lá na frente, guia a organização pelas mudanças e atua como uma bússola, ajudando todo mundo a manter o rumo estratégico. A postura muda completamente, de polícia para um parceiro que ajuda e orienta. Essa frase, que veio de uma discussão real sobre a transformação da auditoria interna lá no Itaú, resume perfeitamente a mudança cultural que precisa acontecer. Para a auditoria agregar valor de verdade, ela tem que se livrar desse estereótipo de inspetoria, de fiscal. A base de tudo passa a ser a confiança e a colaboração com as áreas de negócio. É isso que permite uma atuação estratégica e preventiva de fato. E essa transformação não é só teoria, viu? Dá uma olhada nessa jornada que aconteceu na prática. Começa com uma mudança de posicionamento, deixando para trás essa imagem de polícia. Logo depois, o foco sai do retrovisor para olhar o presente e principalmente o futuro. O terceiro passo é crucial: investir pesado em inovação e em gente capaz de entender o mundo digital. E qual o objetivo final? Uma auditoria digital, que se torna referência para a empresa inteira em como gerenciar riscos e processos de um jeito inteligente. Mas como é que essa nova auditoria consegue ser tão estratégica assim? Bom, o segredo está nas ferramentas que ela usa. E a principal delas é um sistema moderno de controles internos. Essa é a verdadeira base, o alicerce para um crescimento que seja ao mesmo tempo seguro e bem gerenciado. Essa aqui é a definição do COSO, que é a referência global no assunto. O mais importante da gente tirar daqui é o seguinte: controle interno não é uma tarefa isolada de um departamento específico. É um processo contínuo que está integrado no dia a dia da gestão e que envolve todo mundo, desde o conselho de administração até quem está lá na linha de frente. Faz parte da cultura da empresa. E para entender a importância estratégica dos controles, eu gosto muito dessa analogia do escudo e do radar. Pensa assim, os controles funcionam como um escudo, protegendo a empresa contra fraudes, erros e perdas que podem detonar os resultados. Ao mesmo tempo, eles atuam como um radar, detectando pontos fracos, antecipando riscos que estão surgindo e apontando melhorias antes que os problemas realmente aconteçam. Um conceito-chave que anda de mãos dadas com os controles é o apetite a risco. Ele basicamente alinha a tomada de risco com a missão e os objetivos da empresa. Ou seja, antes de definir os controles, a organização precisa decidir o quanto de risco ela está disposta a correr para gerar valor.
É uma discussão super estratégica que define os limites e orienta as decisões em todos os níveis. Na prática, esses controles se dividem em 3 tipos, que trabalham juntos. Pensa neles como se fossem camadas de segurança. Os preventivos são a primeira linha de defesa, tipo uma regra no sistema que já impede o erro de acontecer. Os detectivos agem depois, como um alarme que toca quando alguma coisa sai do padrão. E os corretivos entram em ação para consertar o que foi detectado. Um sistema forte de verdade combina os 3 de forma inteligente. Agora a gente chega no nosso ato final, onde vamos juntar todas as peças. Como é que essa função de auditoria transformada, com todo esse kit moderno de ferramentas de controle, vai encarar na prática aqueles desafios que a gente apresentou lá no começo, a reforma tributária e o IFRS 18? A pergunta que vale ouro é essa. Na prática, com a mão na massa, qual é o papel da auditoria interna no meio dessas mudanças todas? Porque não adianta só ter a filosofia certa, é preciso ter um plano de ação muito claro para guiar a organização com segurança através da complexidade da reforma e da adaptação ao IFRS 18. Para a reforma tributária, o roteiro é bem direto. Primeiro, mapear onde estão os novos riscos. Depois, testar exaustivamente os sistemas para ter certeza de que as novas regras estão configuradas direitinho. Em seguida, validar se os novos processos de reporte e pagamento de impostos funcionam. E, talvez o mais importante de tudo, a auditoria tem que atuar como uma ponte, garantindo que as áreas fiscal, de TI e de operações estejam falando a mesma língua. Já em relação ao IFRS 18, a lógica é parecida. A auditoria deve primeiro checar se a organização realmente entendeu o tamanho do impacto dessa mudança. Depois, precisa testar os controles sobre as novas classificações nas demonstrações financeiras. Garantir que os sistemas de TI estão prontos para gerar os novos relatórios e, por fim, validar se a comunicação com o mercado está clara e consistente, para não ter nenhuma surpresa ruim para os investidores. E essa frase aqui amarra tudo de forma perfeita. O IFRS 18 é muito, mas muito mais do que um exercício contábil. Ele é um verdadeiro teste de maturidade da governança corporativa da empresa. Ele exige controles fortes para garantir que a informação é confiável, exige clareza da gestão para explicar as novas métricas e exige transparência total para construir e manter a confiança do mercado. E assim, a gente chega à mensagem central de toda essa nossa conversa. No meio de tanta incerteza e complexidade, uma auditoria interna que abraça esse seu novo papel estratégico se torna, de fato, a bússola da organização. Ela não só aponta os perigos no caminho, mas também indica a rota mais segura para o crescimento, fortalecendo a governança e a confiança de todo mundo que se relaciona com a empresa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a realidade de cada negócio, vale muito a pena se perguntar: os sistemas de controle que a gente tem hoje foram construídos para um mundo que já não existe mais? Ou eles já estão fortes e preparados para navegar os riscos e as oportunidades desse futuro que, na verdade, já começou? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso na nova fronteira da governança.